Boa noite, Carol. Boa noite todo mundo, né? Na verdade. O good night, se vocês preferirem, claro. Good evening seria o ideal. A gente vai começar logo a primeira edição online do nosso Talk to PES. E para quem não conhece, fazemos parte da sociedade, né? I3E PES UFCG, que é a Sociedade de Potência e Energia. Então, a gente tem essa atividade que é para trazer o inglês de forma mais técnica para a universidade, né? E a gente busca justamente usar os termos técnicos e o inglês de forma mais profissional. Só que dessa vez a gente trouxe algo mais do dia a dia, só que ainda no sentido profissional. Justamente que seria quando a gente forma e tem que usar as ferramentas, né? Bem-vinda, Clara, boa noite. E resumindo, o Talk to PES é isso. Fala com a PES, né? Então vamos falar um pouquinho, só que em inglês. E eu espero que todo mundo goste. E acho que a gente pode começar. Meu Deus. Primeiramente, eu queria fazer um pouco mais de marketing sobre a PES, que é o nosso desafio do Duolingo. Para quem não conhece, a gente tem essa oportunidade aí de você ganhar prêmios, né? Que é o Duolingo Challenge, Super Duolingo Challenge, na verdade. É um nome meio oficial, mais ou menos, que justamente ao entrar na turma do Duolingo, você ganha os recursos premium, então você fica com vidas ilimitadas, sem anúncio e sem você consegue participar de mini-jogos de forma sem pagar nada. Então, assim, apenas benefícios. Muito bom, recomendo demais. Eu não participo porque eu sou o professor da turma, mas eu também tenho os recursos, então é muito bom. Quem tiver interesse pode entrar pelo QR Code, colocar esse código que tem aí embaixo, ou pode também fazer, entrar pelo Linktree no nosso Instagram. E eu vou mostrar o Linktree no final da apresentação geral. Então fica aí até o final, ou pesquisa por PES UFCG, que você já encontra a gente, já vai seguindo e fazendo as coisas. E detalhe importante, o Duolingo Challenge tem uma premiação no final, que é uma premiação muito surpresa, inclusive nem eu sei o que é, mas fica aí a dica, né, que é algo grandioso. Inclusive, a competição é acirradíssima e de vez em quando a gente vai postando atualizações no nosso Instagram sobre como tá indo a competição, né? E a gente também tem uma turma de francês que vocês encontram pelo Linktree, justamente. Acho que com isso a gente resume bem e dá o início, assim, com um pontapé bem legal. E vamos nessa, né? Primeiro, eu queria começar pelas ferramentas, não é nem por ordem alfabética, mas assim, foi as primeiras que eu pensei. E a gente começa com os alicates. Parece, assim, que seria, por exemplo, alicate, a gente poderia chamar, né? Mas não, tem um nome específico em inglês para isso. E justamente elas entram numa classe de ferramentas que são as pliers. Se lê pliers, se escreve pliers, né? Mas pliers em inglês. E eu coloquei essas três porque elas são tradicionais, assim, são as que a gente sempre usa. É o alicate universal, o alicate de bico e o alicate de corte. O de bico também pode ser chamado de ponta ou de meia cana, como tem aqui na descrição. E quando a gente vai para o inglês, tem uma diferença, que é justamente na tradução de cada um. O primeiro, alicate amperímetro, não é bem um alicate. É esse primeiro aqui, na verdade. E o nome é alicate para a gente, no inglês, é clamp meter, ou pliers and meter, que justamente é uma ferramenta, que não é exatamente um alicate, né? Mas que consegue medir a corrente quando você aperta esse gancho dele. Aí ele abre, se coloca num fio, e ele mede a corrente que passa. Aí, por ter esse gancho, é que ele é chamado de alicate, de clamp, na verdade, né? E clamp é uma palavra em inglês que a gente pode usar para mais de uma coisa, porque no inglês a gente tem dessas, né? Então, claro. Aí, justamente, o clamp é uma espécie de gancho, uma espécie de uma dobra que consegue abrir e fechar com certa pressão ou certo movimento específico. E justamente todo clamp a gente consegue fazer isso. Então, por fazer isso, ele é um clamp. Mas os outros alicates não necessariamente. Aí, inclusive, se vocês pesquisarem o nome do alicate no Google Tradutor, pode ser que a tradução vá ter um resultado diferente, né? Tanto é que esses dois resultados, eu descobri esse daqui pelo Google Tradutor. Eu não sabia que era Clamp Meter uma das possibilidades. Eu conhecia o outro, porque justamente é o nome meio oficial. E é uma boa para treinar, né, justamente, porque do nada aparece dois M's na palavra e a pessoa fica completamente confusa, sem entender nada. Mas é pliers and meter. Você lê o M como se ele fosse só um. Você segura um tempo mais o M na boca, e é basicamente isso. Então é pliers and meter.
Sim, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão aí e fazer. A gente dá uma pausinha e vai fazendo. Tudo tranquilo. E se vocês puderem colocar no chat aí o nome de vocês e a universidade, ficaria agradecido demais para uma coleta no final. E é basicamente isso. Continuando aqui, a gente tem o alicate decapador de fios, o desencapador, ou descascador, né, como a gente quiser falar. E o nome seria, em tradução, seria Wire Stripping Pliers. Stripping é o mesmo daquele verbo lá que a gente conhece muito bem, que é o strip, né, que é justamente sobre tirar alguma coisa. Nesse caso, é quando você está tirando o fio de uma forma que vai deixar o ferro exposto, né, o metal, a parte metálica. Então, seria esse segundo aqui, é o stripping plier. E a gente segue para o próximo, que seria o alicate de ponta fina, ou needle nose, ou half round pliers. Needle nose é uma união de duas palavras, como a gente pode ver, onde needle significa agulha e nose, nariz. Então, seria nariz de agulha. Então, como você pode ver pelo formato, meio, não é exatamente um nariz nem uma agulha, né? Mas, assim, a gente consegue dizer que parece. Então, seria o alicate nariz de agulha, em inglês. Node Needle ou Half Round. Half Round é que ele é meio cortado. É alguma coisa assim. Enfim, a gente não precisa entender muito bem o que significa, desde que a gente decore e consiga usar. Outra coisa no inglês que é muito importante é justamente o papel comunicativo, né? Se a gente consegue dizer o que a gente quer, a gente já está fazendo o suficiente. Então, assim, se eu digo, pega aquela thing, aquela coisa ali para mim, e a pessoa pega a coisa que eu queria, perfeito, eu consegui realizar meu trabalho. Mas se eu falar o nome perfeito, né, melhor ainda, porque eu vou estar, assim, me comunicando da melhor forma possível, né, vai ser mais eficiente e tudo mais. Eu não vou ter que ficar apontando. E é basicamente isso. E o último aqui dessa lista é o alicate universal, que em inglês, felizmente, é Universal Plier, porque é o mesmo nome em português, né? Assim, em escrita e pronúncia muda bem pouquinho. Mas é fácil de falar e a gente consegue usar ele para muitas coisas. Então, assim, se você não lembrar como pede um alicate de ponta fina e você conseguir fazer a mesma coisa com o alicate universal, você está salvo, porque é só dizer, empreste o universal. Então dá tudo certo. É uma paz. E ainda temos mais um extra aqui, que seria justamente o alicate de pressão, que a gente chama de grip plier, que é justamente grip no sentido de pegar, né, de agarrar. Porque esse alicate, diferente dos outros, quando você fecha ele, ele fica travado. Inclusive com uma certa pressão que você consegue regular por esse parafuso aqui de baixo. Esse é um parafusinho. Aí justamente é um alicate de pressão. Aproveitar para quem não conhece, esses são os alicates, os principais, pelo menos, que a gente mais usa. E pliers é o nome geral para alicates, mas também pode ser usado pliers para pinças e para as clamps, né, que seriam as garras. Basicamente é isso. E a gente segue. Pronto. Agora a gente vai para as chaves, né? Eu coloquei aqui a representação de chaves que a gente pensaria que seria a tradução ideal, né? Que é a key. K-E-Y, né? Key em inglês. Mas por algum motivo não é. O motivo eu não sei. Mas em alguns casos sim, em outros não. Então não é uma regra. Aí a gente vai passar para um vídeo rapidinho. Eu não sei se vocês conseguiram entender. A legenda não estava ativa. Mas eu vou colocar de novo rapidinho. Aqui. Pronto. Isso é uma animação, não lembro de onde, eu acho que é da Amazon, inclusive. Ela é muito boa e é futurista, assim, então de vez em quando aparecem umas ferramentas. É bom para quem quiser aprender, mas ela tem uma temática muito boa também por trás. Não vou dar spoilers, mas fica aí a dica para quem quiser assistir. O nome é. Esqueci. Eu esqueci completamente o nome do negócio. É alguma coisa reino em inglês. Eu esqueci, mas eu lembro depois. Mas é muito interessante, ficção científica e tudo mais, e fica aí a dica, que eu vou lembrar um dia. Mais um vídeo rapidinho. Pronto, essa cena rápida era para mostrar
o uso da palavra screwdriver, que eu poderia perguntar o que vocês acham que significa, mas pelo nome a pessoa não entende muito. Porém, screw é justamente parafuso. Na verdade, qualquer coisa parafusável entra como screw. Então, parafuso estrela, parafuso de fenda, parafuso sextavado, parafuso para chave de boca, parafuso com estrela mesmo, sabe? Qualquer tipo entra como screw. Aí, a screwdriver seria justamente o que você coloca para usar screw, né? Aí a gente consegue avançar aqui. Primeiro, no primeiro vídeo, a gente vê a wrench sendo usada, que no caso foi enterrada pelo robô, né? Por algum motivo aleatório. Mas a wrench é uma chave ajustável, que é a chave inglesa, justamente. A gente vê bastante em cenas de mecânica, mas ela é usada bastante em vários setores, né? E justamente a wrench é uma chave sextavada ajustável. A gente consegue regular meu Deus, a dimensão que a gente vai usar no parafuso, né? Isso é muito útil porque justamente a gente não tem que ficar carregando várias chaves, a gente usa um só, consegue fazer o serviço e fé. A próxima seria é, a chave de fenda, que é chamada de slotted screwdriver. Slotted, se você for mais para o britânico, né, é justamente porque tem um slot, que é uma entrada, uma cava, né? E como é uma cava única, é só um risco, é só um slot mesmo. Então, é slotted screwdriver. É justamente a chave que tem o slot. Screwdriver slotted. Ou, se você pedir só screwdriver, eles já vão dar uma chave de fenda, na verdade, porque ela é o padrão, entre muitas aspas. E se você quiser especificar que é uma chave de tal tipo, aí você pode dizer, por exemplo, que você quer uma Phillips screwdriver, porque, inclusive, aqui o nome é chave Phillips, né? Mas o apelido dela, que todo mundo gosta de chamar, é chave estrela, que é mais fácil, porque tem uma estrela na ponta, né? Então, assim, a pessoa lembra muito mais fácil. Eu não coloquei a foto das chaves porque o parafuso representa muito bem, mais detalhes. E aí aparecem os casos em que eu disse que o que pode ser usado, que é a chave sendo usada como chave mesmo, né? A chave de teste, que parece uma chave de fenda, mas ela não é usada especificamente para fenda. Ela é usada para testar se você tem corrente, não tenho certeza, mas acho que sim. Justamente com a chave dessa, você coloca na tomada, o que é muito perigoso, mas você coloca na tomada e você coloca o dedo na parte vermelha, nessa ponta. E você acende um LED quando você faz isso, uma lâmpada, na verdade. E se acender, lembra que você está com meu Deus. Se acender a luz, tem corrente. Se não acender, não tem corrente. É um teste, né, para justamente saber se tem corrente. Mas se você fizer no neutro da tomada, você não vai ver nada. Você tem que fazer na fase. Ou é o contrário. Não lembro. Perdão, enfim. Mas vocês entenderam. Coloca na tomada e coloca o dedo. Não dá choque, mas justamente acende a lâmpada ou não acende, né? Aí você consegue descobrir se tem intenção ou não. Para ter certeza que não tem, você testa nos dois espaços da tomada, né? Que aí você vai ter certeza realmente. E se a chave não tiver quebrada também, porque se tiver quebrada, vai ter energia, você não vai saber. Então, todo cuidado é pouco lidando com energia, né? Todo mundo sabe. Então, o certo seria usar um multímetro para medir, se você quiser precisão, né? Ou algum equipamento que você tem certeza que está funcionando, para um teste rápido. E a gente segue para a chave sextavada, que também tem a variação de chave de boca. Meu Deus, tem um barulho infernal aqui, gente. Eu não sei o que é, perdão. Mas tudo bem. A chave sextavada justamente seria usada para esses parafusos aqui, essas portas, né? Mas a wrench faz a função para uma variedade de opções, né? Enquanto que a chave sextavada tem um tamanho específico. Aí ela é representada por isso. Essa parte é a sextavada, porque justamente ela encaixa nessa parte que é um hexágono, né? Que é um sexto, tem seis partes, né? Então é um hexagonal. E essa parte é a parte de boca, que você consegue também encaixar aqui, mas você tem uma precisão maior, você fica firme, sabe? Enfim, em inglês é X-key, a outra é a test key, que justamente de testar, né? E aqui seria open-end wrench, que é... Eu não entendi por que a parte da boca aberta, a parte aberta da chave, mas open-end é parte aberta. E podem ver que wrench é a mesma wrench daqui de cima, né? Só que eu não entendi por quê. Eu realmente não sei. Mas se você jogar no Google Tradutor, provavelmente vai ser uma tradução diferente também. Então, assim, a gente não tem muita certeza. É uma coisa que a gente aprende mais no convívio mesmo. Se a gente tivesse numa oficina nos Estados Unidos ou na Inglaterra ou em algum país que falasse inglês, a gente conseguiria perceber melhor essa questão, né, dinâmica. Até porque varia culturalmente também, porque inglês é uma língua que, como todas as outras, tem essas variações.
Então, pode ser que seja open-end range nos Estados Unidos e na Inglaterra seria outra coisa. Mas se você pedir uma chave para um parafuso específico ou pedir, eu queria apertar esse screw aqui, I want to tie this screw up. And aí você vai lá, se derem a chave perfeita, aí, qual é o nome dessa chave? Você pode perguntar, por exemplo. E você vai aprendendo, né? Você vai lidando, você vai se adaptando, querendo ou não. Mas aqui é uma tradução que a gente consegue usar também. Mais um vídeo. Aqui é uma cena de The Big Bang Theory, bem no início da série, que eles iam montar essa mesinha de centro para Penny, e eles estavam vendo os materiais que tinham, né? Aí aqui tem uma transcrição rápida. Eu não sabia, não tinha a menor ideia do que era esse DAOs aqui, mas é uma... Eu vou mostrar já já. Mas, resumindo, eles estavam listando as ferramentas que teriam, né? E aqui a gente tem as traduções. DAO é cavilha, que não ajuda nem um pouco a gente para saber o que é, né? Mas é uma pecinha que todo mundo já viu, a gente só não sabe o nome, né? Que é essas pecinhas de madeira, usadas geralmente para conectar duas partes de madeira e usando com cola, né? É bom saber, porque vai que a gente precise aleatoriamente. Não sei se você vai lembrar da palavra DAO do nada, nem cavilha em português, mas você diz, me dá aquele negócio de madeira, né? Aí, that wood stuff, você pode dizer em inglês, e vai funcionar também, porque é um negócio de madeira. Então, assim, como eu disse, o papel é comunicativo. Se você conseguir se comunicar, você está fazendo perfeito. Aí, aqui a gente avança para screws, novamente, né? Que são os parafusos. E pode ver que ele especifica que é o screw do tipo Phillips. Então, é um pacote de Phillips cabeça screw. Ou seja, o parafuso cabeça Phillips, que ele vai encaixar perfeitamente na chave Phillips, né? Então, é um parafuso daquele X que eu mostrei anteriormente. E um detalhe aqui é que Penny fala que ela cresceu numa fazenda, né? I grew up in a farm. Eu reconstruí o motor de um trator quando eu tinha, tipo, 12 anos. Aí, eu achei interessante isso, aí eu trouxe a tradução, né? Tractor Engine, justamente porque a gente pode voltar para a questão de que engenharia, né? Pode ver que se parece, justamente porque tem essa questão em comum. A questão do engine é que é uma caixa de engrenagens, que é engine em inglês, né? E engenharia é justamente a questão de engineering, que é você lidar com as engrenagens, a gente poderia dizer. Mas aí tem vários tipos de engrenagem, né? E vários tipos de estudos que você pode fazer sobre as engrenagens. E não só sobre as engrenagens, mas como as coisas funcionam em harmonia. Então, a engenharia é justamente isso. O estudo das coisas em meio que harmonia, né? As tecnologias envolvendo isso. Como a gente pode melhorar essa harmonia das engrenagens, das engines. Então, é uma curiosidade que eu trouxe que eu acho bem interessante. Outra coisa também foi os números, que eu marquei aqui com os pontinhos, né? Do nada, eles falam dois números separados por um espaço apenas, e aqui fala one package, né? Aí a gente consegue entender que é um pacote. E aqui 12, que se a gente não tivesse contexto seria só o número 12. Inclusive eu não escrevi por extenso, não lembro porquê. Mas enfim, de toda forma, a gente aprende inglês que para a gente dizer nossa idade, a gente diz I'm 21 years old. Eu tenho 21 anos, né? Que a tradução literal seria eu sou 21 anos velho. Mas pode ver que Penny falou sobre a idade dela, ela só disse: eu reconstruí um motor de um trator quando eu tinha tipo 12. Ela não disse 12 anos, mas pelo contexto a gente entende que ela tinha 12 anos, né? Então, assim, se você falar só o número, dependendo do contexto, você consegue passar a mensagem também. Novamente, a questão de passar a mensagem. Você não precisa dizer quando eu tinha 12 anos de idade. Você precisa dizer 12, suficiente. E aqui, essa primeira parte, né, é que ele está dizendo 6 peças de 2 inch. Inch é uma unidade de comprimento, que é justamente a polegada. Aí, muito usado nos Estados Unidos, então, se aparecer do nada inch, você vai entender. Geralmente pode ser usado também inch by inch, polegada em polegada, que seria o passo a passo, entre muitas aspas, sabe? E 2 inch é justamente 2 polegadas. Então, são 6 cavilhas de 2 polegadas, que é o comprimento do raio da cavilha, ou do diâmetro, não sei exatamente. Enfim, curiosidades que interessantes de se passar por justamente a gente lidar bastante com números, né? Então, se falasse em unidade de medida, inch, por exemplo, a gente saberia. E acho que é isso para essa página.
Uns equipamentos extra que a gente pode trazer são os que a gente usa bastante, assim. Eu separei essa como coisas de elétrica, especificamente. Equipamento de teste de terra, extensão, ferro de solda, furadeira, multímetro, osciloscópio e testador de isolamento, que a gente não vê muito. Esse primeiro a gente também não vê tanto, mas eles são bastante utilizados na nossa área, né? O primeiro, ele é usado para testar. Eu esqueci o nome do negócio. É uma característica do solo, que seria justamente a impedância. A gente consegue usar ele para testar a impedância, ou a resistência, ou algum outro, algumas características do solo específicas, para a gente saber se a gente tem uma malha de aterramento satisfatória ou se o chão está aterrado, por exemplo. Aí, em inglês, a gente traduz palavra por palavra. Seria o Earth Test Equipment. Teste de equipamento de terra. É literalmente a tradução. E a gente não vê muito se a gente não for para a área de potência, né? Mas se a gente for, a gente acaba usando. Se a gente for para fora e tiver que usar, a gente já está mais familiarizado. Pelo menos a tradução, como é parecida, né? A gente consegue aprender, entender pelo contexto o que estão falando. É uma coisa muito útil. E o próximo seria a extensão, que a gente usa bastante, né? Então, uma extension cord ou extension só. E também pode falar electric extension, justamente porque existem outros tipos de extensão, né? A gente pode estender um cabo óptico, por exemplo, ou a gente pode estender um sinal, ou estender qualquer outra coisa. Então, quando a gente diz que a gente quer uma extensão elétrica, né, a gente está sendo específico. É uma coisa importante é ser específico em momentos que tem que ser específicos, senão a gente acaba recebendo o material errado, por exemplo. E esse cord aqui, ele representa justamente fio, em alguns casos. A gente consegue usar, por exemplo, em fio de violão, aqueles... não é fio o nome exato, né? Mas, enfim, é um cord também. É, detalhes, né? E a gente avança para o ferro de solda, que a gente usou quinta-feira, né? Então, quem usou e estava curioso como se chama em inglês, é soldering iron, que é literalmente ferro de solda traduzido. Iron é ferro e soldering é soldar, soldando, na verdade, né? Então, ferro de solda. Simples, prático e fácil. O próximo seria furadeira. Eu tenho que tomar cuidado com essa palavra, porque tem vários casos em que são usados a furadeira, vários casos que são usados o drill, especificamente. Porque o drill, você tem casos que você está se referindo a um teste, por exemplo, teste de... Nos Estados Unidos eles têm muito, né? Por exemplo, teste meu Deus, terremoto. Um teste de terremoto, eles fazem um drill, que é para você se preparar caso acontecesse um terremoto. Aquilo é um testing drill, por exemplo. É um teste, uma amostragem, assim, só para a pessoa se preparar. Caso acontecesse, você ia fazer a mesma coisa, né? E o drill é o mesmo, se escreve do mesmo jeito, para não ser do mesmo jeito. Você entende pelo contexto. Mas você pode pedir uma furadeira como um electric drill. Aí, nesse caso, você vai estar falando de uma furadeira elétrica. Drill também pode ser usado para broca e para furar e para escavação. Então, assim, são muitas possibilidades. São áreas perto também, né? Pode ser que a gente esteja falando de drill e a gente não queira falar exatamente em escavação. Mas como é parecido o contexto também, aí acaba que a gente se perde. Então, a gente fala electric drill para especificar. E ainda assim, essa furadeira elétrica pode ser a mesma furadeira que faz a escavação. Mas a gente está mais perto já. Então, menos pior. E o próximo seria o multímetro, a gente usa bastante. Multimeter, se você for britânico. E multimeter, se você for mais americanizado. Você escolhe como você habla, né? Então, fiquem à vontade. E o próximo é o oscilloscope, que é, assim, é um equipamento que é usado, a gente usa em Laboem, né? Laboem a gente usa para engenharia elétrica da UFCG. E a gente usa no futuro, circuitos, um laboratório, e eu acho que circuitos 2 também, mas a gente usa bastante, assim, em casos em que a gente está analisando um circuito e a gente precisa ver justamente oscilações nos gráficos da função de cada coisa. Por exemplo, a gente tem um resistor e a gente quer saber como está variando a tensão no momento 0 até o momento 1, por exemplo, quando a gente liga a fonte, entende? Aí a gente consegue ver isso através do osciloscópio. É uma ferramenta muito interessante. É tipo um multímetro evoluído, extremamente chato de usar, mas assim, evoluído, então é o que importa. Ele serve à função dele, é muito útil, inclusive, e é muito específico. Você consegue medir com precisão as coisas. E a pressão é ajustável também, então, detalhes importantes. O próximo seria o teste de isolamento, que é justamente para a gente saber se
aquele material conduz ou não a eletricidade. Em inglês, a gente tem duas palavras para isolamento. Esse primeiro, insulation, a gente usa quando a gente está se referindo também a coisas térmicas. Então, um copo térmico pode ser um copo térmico, literalmente, pode ser um thermal cup ou an insulation cup, porque ele gera um isolamento térmico, né? Então, é o mesmo tipo de isolação. Mas, isolamento, não sei, enfim. Mas você também pode dizer isolation, porque ele também se refere à isolação, isolamento de questão elétrica. Então, os dois, isolation ou insulation testers, você consegue usar para o mesmo fim. E é apenas isso. Próximo seriam coisas que a gente tem, assim, mais contato, né? Que a gente vê mais na mídia e tudo mais. O primeiro é o martelo básico, é o, meu Deus, é o hammer. Você escolhe como se fala. Nesse caso, os dois M's não tem muita importância na forma como se fala, então só hammer mesmo. E eu acho que é a única pronúncia correta para martelo, mas tudo bem. Tem marreta também, que é parecido, eu acho que é sledgehammer, é um negócio assim, que é tipo um martelo de alterado, sabe? Mas a tradução não é exatamente essa. Mas marreta é parecido com martelo, mas você pode dizer, me empresta esse martelo diferente. Aí passou a comunicou do jeito que você queria, pegou a ferramenta que você queria, tá ótimo. O próximo é o nível, que é usado para manter as coisas em nível, né? Manter as coisas retas. E, felizmente, é a mesma coisa que nível em outros contextos, como nível de jogos. Então, level meter, medidor de nível, né? Meter geralmente se refere a medidor, mas também tem casos em que meter é metro. Então, a gente tem que ter esse discernimento, que nesse caso ele está se referindo a um medidor de nível, não a um metro de nível. Mas, dependendo do contexto, né? Por que não? O próximo, a gente usa bastante, tesoura, scissor. Dois S's, mas a gente não lê S. É só C no início e zur mesmo, scissor. Muito usado no contexto de materiais escolares, né? Mas assim, a gente usa bastante, então é uma coisa que a gente usa no dia a dia, é importante saber. Uma pá também, que em inglês é shovel. Para quem joga Minecraft, assim, coisas como pá, picareta, é... qual é o outro que tem? Machado, né? São mais fáceis assim de lembrar, por exemplo. Outros jogos também de sobrevivência, a pessoa acaba aprendendo. Level também, porque você sobe de nível, né? Sobe de level. Aí acaba sendo mais fácil. Aí no Minecraft você tem a pá, você tem a shovel de vários tipos, né? Também tem a pickaxe de vários níveis, vários tipos, que é a picareta. E também tem o X. Pode perceber que o pick no início é só uma diferença, assim. Seria um machado de nível Tem diferente. a Rui também, que é enxada. Tem, exatamente. Tem várias ferramentas que, assim, você vai aprendendo pelos jogos, pelo contexto das coisas, né? Então, assim, coisas do dia a dia que você faz, você acaba aprendendo também. É uma anotação importante. Você aprende também em séries, em filmes e tudo mais. E no Duolingo, eu ainda não cheguei em ferramentas, então, assim, eu não sei se vai ter. Mas fica aí o questionamento, né? Porque você pode aprender outras coisas que também vão ser úteis na construção do contexto. Mas só o Duolingo, por exemplo, não vai te dar o inglês 100%. Aí, recomendado, séries legendadas. Filmes legendados e músicas. E não sei uma música que vai falar do martelo do nada, né? Mas também deve ter um caso. Enfim. E o próximo seria a serra, que é a sol. Tem que ter cuidado nesse caso, porque sol também é a forma do verbo ver em inglês no passado. Então é eu vi, I saw something. E se escreve e se fala do mesmo jeito, mas você pode dizer que eu cerrei alguma coisa, eu acho que vira I saw something. Tipo, eu cerrei alguma coisa também, e você entende pelo contexto. Mas é extremamente confuso, né? Porque você pode ter tanto cerrado alguma coisa, como você pode ter visto alguma coisa. Aí é bom você dar o contexto perfeito do que você está falando. Ou você pergunta à pessoa, se ela disser que ela saw alguma coisa, né? Você diz, you saw with the tool ou you saw with your eyes? Você viu com a ferramenta, você cortou com a ferramenta, né? Cerrou com a ferramenta, ou você viu com seus olhos? Aí é bom para diferenciar. E o último, que a gente também usou quinta-feira no clube de montagem, é o sugador, que muita gente poderia pensar que é um sucker, né? Porque faz a função de sugar, então sucker. Mas, e é exatamente isso. Chocando 0 pessoas. Mas também tem casos em que você pode encontrar um nome diferente, que é. Eu esqueci qual era, gente. Eu vi no Google Tradutor, inclusive.
Mas se você jogar numa loja, por exemplo, pesquisando por Soldering Sucker, que é o sugador de solda, você consegue encontrar também o equipamento, então funciona. Mas tem outros nomes que você pode encontrar, que seria, por exemplo, colocando soldering perto, ou soldering. Cara, eu esqueci completamente o nome. Enfim, detalhes. Aí tem as imagens também, né, por cima. Mas o sugador é isso. Para quem não conhece, ele é uma ferramenta que a gente usa, para sugar, literalmente, o excesso de solda em componentes elétricos quando a gente está fazendo uma soldagem elétrica, né? Justamente para tirar o componente ou para ele foi colocado errado, a gente tem que tirar. E tem muita solda, a gente usa o sugador. Ele é muito útil para isso, inclusive. E basicamente é isso. Agora, avançando na questão das serras, que é uma questão interessante, é que tem vários tipos de serra, né? Porque a gente tem a serra de mão, a gente tem a serra de arco, né? A gente também tem a serra elétrica. Então, assim, tem várias possibilidades do que a gente pode dizer, e no inglês também existem essas possibilidades. O primeiro, para quem também assiste anime, Chainsaw Man, por exemplo, é o homem cabeça de serra, né? E ele tem, na verdade, um Electric Saw na cabeça, mas é uma Chainsaw chamada lá. Enfim, detalhes, mas assim, a Chainsaw pode ser tanto a serra de arco, como a serra da cabeça do personagem do Chainsaw Man, por exemplo. Mas assim, tudo depende do contexto. Se você pedir uma sol, você já está pedindo uma serra, já está suficiente para o que você precisa. A próxima seria hand saw. Hand é de mão, então assim, fácil de lembrar, porque a mão, né, serra de mão, acabou. E a electric saw seria justamente aquela elétrica de filme de terror ou de macenarias, né? Que é aquela que fica em cima da mesa. Mas aí, se for em cima da mesa, pode ser também de table, pode especificar o tipo. E tem bench também, que é a bancada, para bancadas de trabalho, né? Então, casos específicos para serem usados coisas específicas. Mas também pode ser aprendido com contexto, então, assim, sem problemas. Né? Se você não souber o nome, sol já serve. E eu acho que era isso. Aí a gente avança para o último tópico de hoje, que é justamente os equipamentos de proteção individual. Eu fiz essa tradução aqui literal e eu não sei se você dá para acompanhar, dá para entender o que está escrito aqui, né? E faz bastante sentido. Em português, a gente tem justamente essa classe de equipamentos, que são os EPIs, e são fundamentais, assim, em ramos de engenharia. Por exemplo, quando você tem um trabalho e você tem que usar o EPI, porque senão você vai se machucar. Então, os EPIs são para proteção, assim, obrigatória, entende? Aí cada um tem a seu. Tem um capacete, tem a luva, tem uma... Eu esqueci o nome, tem um cinto específico, uma fivela específica, sabe? Aí tem toda uma norma por trás e tudo mais. Aí a tradução literal de equipamento de proteção individual, EPI, seria Individual Protection Equipment, né? Mas no inglês eles têm um nome específico para isso, que é o Personal Protection Equipment. Pode perceber que é bem parecido. Individual, que é individual, né? Protection, de proteção, e equipment, de equipment. Mas eles mudam para personal só para por nenhum motivo específico, que é mais para pessoal, equipamento de proteção pessoal. Mesma coisa, funciona do mesmo jeito, mas eles também têm a sigla própria que é PPE, que é o Personal Protection Equipment. Assim, muito interessante, porque a gente acaba tendo que usar bastante o EPI. Eu acredito que a gente usa mais na eletrotécnica, mas as outras áreas também dá para se usar. Os EPIs também são necessários. Por exemplo, se você tiver em eletrônica, você vai ter que usar uma proteção de olho para fazer uma soldagem em casos específicos. Se você tiver que cortar alguma coisa, proteção sonora, né? Você vai ter que se proteger. Mesma coisa com proteção de mão, proteção de calça, né? Tem ambientes em que você não pode entrar se você estiver descalço, como o nosso laboratório de alta tensão, o famoso LAT. Então, assim, você tem que estar com calça e com sapatos, porque é uma certa medida de proteção, é um EPI em certo nível, né? Então, assim, coisas importantes. Aí a gente consegue entender o EPI pelas partes do corpo, que é muito fácil de lembrar. Legs, a gente usa chaps pants, que eu não conheci esse termo especificamente, mas são aquelas calças grossas que tem um monte de bolso, né? Que é bem da área mesmo, a gente vê bastante em mídias no geral. As coisas para mão são a hand protection, né? Aí a gente poderia ver as gloves, que são as luvas. A gente poderia ver também. Tem mais alguma coisa? Não lembro. Eu acho que é só isso, na verdade. Só tem gloves. Mas aí tem vários tipos de gloves, né? Tem as luvas grossas, luvas finas, luvas de látex, luvas de. Enfim, cada coisa. E você especifica na hora que você estiver falando mesmo, assim.
Se você disser a plastic glove, por exemplo, uma luva de plástico só, aí o que tiver lá vai ser fácil e você vai conseguir. Por exemplo, você precisa de uma luva de plástico para um isolamento de para você não ficar não se conectar, meu Deus, para você não se contaminar com alguma coisa, né? Uma luva de plástico, que é algo básico. Mas para uma coisa elétrica que você vai soldar, por exemplo, você usa uma luva térmica. Aí é o thermal glove, por exemplo. Aí você já tem um material específico que muda. Enfim, detalhes novamente, né? Essa coisa aqui, a veste, né? É uma questão de visibilidade, porque quando você está vestido com um colete desse, você virou um alvo, entre muitas aspas, e agora todo mundo sabe que você é um profissional que está trabalhando lá, então ali tem uma zona de perigo, entre aspas, né? Então, assim, os carros que estiverem passando perto vão desviar, por exemplo, vão te ver de longe, né? Isso é para aumentar a visibilidade, realmente. Então, high visibility, justamente de alta visibilidade, é, capacete, veste, pants. Hat, veste e pants. Veste, eu acho que a tradução é colete, é quase de certeza. Mas detalhes também, se você é que eu não sei como seria exatamente colete, se não for veste. Então, deve ser veste. Então, veste, pants e hats. De alta visibilidade para você ser identificado fácil em cenários que você tem que ser um destaque, assim. Você não pode se perder no meio, não pode ser camuflado, por exemplo. Mas, no sentido militar, existem as vestes militares também, né? Que são as vestes, esqueci, camufladas, né? Enfim, não sei o nome em inglês, mas detalhes também, as coisas que a gente aprende na vida. Então, apenas isso. Hearing protection seria a proteção auricular, né, de sons. São os fones de ouvido de proteção, que é os earphones mesmo. O mesmo tipo de nome para fones de ouvido de celular que a gente usa, por exemplo. Mas esses não tem som, né? Esses são de proteção mesmo. Eu não sei porque não tinha o nome das coisas aqui e porque eu deixei essa imagem sem os nomes, né? Mas assim, a gente tá aprendendo junto. E aqui o capacete que é fundamental para proteção da cabeça, né? Para caso esteja caindo objetos ou falling or flying objects, ou seja, objetos voando ou caindo, e objetos acima da cabeça. Se você estiver se levantando de forma rápida, não viu alguma coisa, bate no capacete, não bate em você, você está salvo. E do lado, eye protection, que é a proteção visual, né? Para a gente proteger de como é, poeira e partículas, raspas de metal, metal shavings, ácidos, líquidos cáusticos e a luz da soldagem. Importante. Quando a gente está lidando com soldagem industrial, soldagem de metais mesmo, a gente tem aquela máquina, né, que faz uma luz intensa e tem gente que diz que não pode olhar, né? Confie nessas pessoas, porque realmente não pode. Se você olhar para aquilo por muito tempo, sua retina fica exposta a uma luz que é muito forte e você pode ter cegueira temporária ou permanente. E cegueiras específicas também. Então, assim, muito importante evitar. Ou usar uma máscara, que é tem uma máscara completa, e tem óculos, que são para proteção. Justamente um óculos bem escuro. E seria o tipo de óculos que daria para ver o eclipse solar que teve recentemente. É importante saber. Óculos em inglês, no caso, é glasses. Mas, para essa questão de bem específica, a gente tem os goggles, que se escreve Goggles, são óculos especiais. O nome muda por nenhum motivo específico. Eu acho que é só, se eu não me engano, são os óculos mais antigos, assim, em modelo, e eles geralmente têm esse formato. Mas, por exemplo, os óculos de natação são os goggles também. Então, óculos justamente de soldagem, né, também são goggles. Goggles é quando é um óculos que tem proteção eixo, não é só um óculos simples tipo de grão. Sim, interessante. Então, os Gorgos são óculos especiais, mas a gente não tem um nome, uma tradução específica para isso, então para a gente é só óculos. Então, fé. E aqui o último, né, é um harness, que é justamente para você, ó, tá dizendo aqui que é para quando você trabalha 6 feet or more above a lower level, ou seja, quando você está 6 pés ou mais acima do nível baixo, do nível mais baixo, quando você está pendurado em alguma coisa, né? E justamente você pode ver aqui do lado que tem esses ganchos, né, que é para você usar um sistema de cordas, né, de polias e tudo mais, para você ficar suspenso, né? Ou para caso você caia, você vai ter uma medida de segurança lá, que vai evitar que você se machuque. E esses são as EPIs, e a gente avança rapidinho para um quadrinho, que é do Homem de Ferro, em que a gente tem uma cena bem específica,
que ele tá... Enfim, é melhor a gente ler pra gente entender, né? Uma questão interessante dos quadrinhos é que eles têm muitos termos, principalmente os antigos, que a gente muitas vezes não vai entender. Mas já do contexto a gente consegue dar uma certa compreendida, né? Lendo aqui rapidamente para vocês. Hate to be gruff like that, but this is important. Odeio ser rude assim, mas isso é muito importante no geral, na verdade. There was no ordinary migraine. Isso não foi uma migraine, é uma enxaqueca, aí nesse caso ordinária. Ele teve uma enxaqueca e não foi ordinária, resumindo. Someone or something tried to fry my brain without touching me. Alguém ou alguma coisa tentou fritar meu cérebro sem me tocar. Aí ele ficou em choque, né? Porque alguma coisa deu uma dor de cabeça que não foi ordinária e sem tocar nele. Então, aí ele prossegue. The only protection I've got is my steel mesh armor. Que é ele dizendo que a única proteção que eu tenho é my steel mesh, eu separei aqui, que é a malha de aço. Uma armadura, armor, de steel mesh. É uma armadura de malha de aço. Então, assim, uma questão interessante, eu não lembrava de ter visto steel mesh nesse contexto. Pode ser que seja porque o quadrinho é mais antigo, né? Então eles usaram um termo mais de época, a gente diria. Enfim. Maybe it's time for Tony Stark's bodyguard, meu Deus, eu fiquei burro, perdão. Bodyguard to appear. Talvez seja tempo do guarda-costas do Tony Stark aparecer. Aí, first, net is my collapsible helmet and attached collar. Esse net aqui, ele não é uma palavra com tradução específica. Inclusive, eu demorei assim para. Eu compreendi o que ele estava dizendo, mas a tradução específica eu quase não consegui achar. Mas, de certa forma, ele está dizendo: primeiro, é claro, tem o meu helmet, que é o capacete. Eu não coloquei aqui, mas é capacete. Collapsible, a gente pensa em algo que pode colapsar, mas não é nesse sentido exatamente. Collapsible é algo dobrável. Então, o novo celular da Samsung Fold, é um collapsible phone. Eu dobrava, né? Tem um termo específico, que é o nome foldable também, que é dobrável, a mesma coisa. Mas nesse sentido, por ser antigo também, a gente consegue usar collapsible. Mas é usado bastante ainda esse termo, só que foldable eu acho mais interessante, assim, que a gente entende mais rápido. E attached collar. Collar a gente consegue usar como qualquer coisa assim, no sentido de que vai no pescoço, que vai no colar mesmo, assim. É algo semelhante a colar. Mas nesse caso, ele estava se referindo a parte de baixo do capacete dele, que é a parte que embaixo do queixo, né? Enfim, mas semelhante a colar, né? Então, por collar, a gente consegue entender o que é parecido. E a gente tem depois then the magnetic shoulder epaulets. Epaulets, na verdade. Essa aqui, meu Deus, eu não ia entender nunca o que é, porque se não existisse o Google Tradutor, eu estaria triste. Mas assim, aí tem os shoulder epaulets magnets. Dragonas de ombro magnéticas. Dragonas, para quem não sabe, é um Dragão é o nome em português já, tá, gente? Então, assim, eu não conhecia, não sabia o que era, mas é bastante usado no sentido militar das coisas. E é a parte que fica no. Sabe aquelas franjinhas que fica no ombro dos uniformes militares? É uma dragona. Não sabia, descobri ontem, inclusive. E as dragonas representam justamente essa questão militar. Aí, no sentido do Homem de Ferro, as dragonas magnéticas de ombro dele são basicamente as partes que protegem o ombro dele. Meu Deus, eu pedi silêncio do nada, perdão, gente. Sabia nem que tinha comando para isso. Enfim, vivendo e aprendendo. Não sei qual eu apertei também, mas silêncio. E justamente ele tá dizendo, é magnética, né? Detalhe, magnética é muito parecido em português, então a gente acaba entendendo mais fácil. Mas assim, epaulettes, o que é que a gente saberia? Como é que a gente saberia o que é epaulettes do nada, assim, né? Se a gente não tivesse o Google Tradutor. E contexto também não dá para explicar tanto. Mas magnetic shoulder, a gente entende que é o ombro magnético. Então é alguma coisa que vai no ombro dele. Isso eu já tinha entendido. Agora, o que era epaulettes foi uma luta para descobrir. Mas tudo bem. So I can sleep on my gloves, press a hidden release, and zingo. Up comes the retractable arm covering. Aqui é uma fala contínua, né? E justamente ele diz. Ele tá tirando parte por parte, né? Aí ele explicando as partes do uniforme dele. Aí ele diz: aí eu posso deslizar minhas luvas, my gloves, aqui pode ver. Press a hidden release.
apertar é uma espécie de botão escondido, que é o Reading, é escondido, e Release pode ser no sentido de botão. Zingle. Zingle não tem tradução também, gente. Ele usou como uma expressão mesmo, assim, de efeito sonoro. Zingle. E pá. E tcharam. Sai, up comes, no caso sobe, a cobertura do braço, que é retrátil, nesse sentido. Ele tá. Depois que ele tira a luva, ele aperta um botão e sai a partir do braço dele, que é retrátil também. Então, assim, interessante. E, para terminar, then repeat the process with my boots and legs. Ou seja, ele repete o processo para tirar a luva, só que nas pernas, porque a boots, né, no caso, que são as botas dele, provavelmente também tem um botão escondido, que quando você aperta, causa a retração da parte das pernas, das legs dele. E those magnets sure do the trick. Ou seja, tem alguma coisa magnética que consegue fazer um truque que é para tirar ou colocar a vestimenta dele, né? Finally, buckle up my power pods. Finalmente, buckle a gente vê bastante como buckle up, por exemplo, que é uma expressão de apertem os cintos, né? E buckle é cinto especificamente, é fivela, na verdade. E aqui nesse sentido, finally, buckle my power pods seria acoplar os meus power pods, que é as cápsulas ou unidades de energia, são as baterias que ele carrega com ele, provavelmente para a parte elétrica do traje dele, né? Que ele não consegue, caso ele fique sem energia, alguma coisa assim. Enfim, slip my face mask, ou seja, deslizar a máscara da face, né, do rosto, e polarize the whole smear, na verdade, to iron toughness. Polarizar todo esse smear também, eu não achei a tradução, né? Aí eu subentendi que é tipo, a superfície. Polarizar toda a superfície para o ferro ficar mais rígido, de certa forma. Toughness é realmente rigidez, né? E iron toughness é a rigidez do metal. Então ele queria polarizar para poder fazer alguma coisa para a rigidez do metal dele. Então, assim, pode ver que justamente eu trouxe essa parte desse quadrinho porque ele cita todas as partes que a gente viu das EPIs. E justamente porque era a questão da proteção dele, né? Ele precisava das boots para ficar protegido, ele precisava do buckle dele para ter energia, precisava das partes das legs também, importante, né? Ele não falou das pants, mas ele precisava. A face mask também protege a identidade dele. Mas querendo ou não, se vier alguma coisa na cara dele, ele tem uma face mask protegendo ele, né? Mesma coisa aqui para o collar, as partes do ombro, as shoulder e pullets. O armor como um todo, toda a armadura dele é um EPI, porque está protegendo ele. Então, assim, é um conceito que eu queria trazer para vocês entenderem. E era isso. Terminamos o nosso Talk to Base. E eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser pode ler esse QR Code, que está associado ao Linktree, que eu tinha falado anteriormente, para você se inscrever na turma do Duolingo, de inglês ou de francês. Também tem nesse mesmo QR Code o nosso Discord e outras coisas também, eu não lembro. Mas tem um monte de coisa. Tem nossas redes sociais e tudo mais. Então, quem quiser entrar aí, fica à vontade pelo QR Code. E obrigado pela participação.